Salmo 37, 36. Não te irrites por causa dos maus, nem invejes os malfeitores. Assim o salmista inicia a sua oração. Esta oração é um salmo sapiencial, isto é, um salmo que medita sobre o sentido da vida, a busca da felicidade. O salmista apresenta para nós como podemos viver na amizade com Deus e alcançar assim a alegria de viver. O salmista se apresenta como um idoso. Isso nós podemos ver no versículo 25. Fui criança e agora estou velho. Assim, o salmista se apresenta como um homem de experiência, a sabedoria das pessoas que com a experiência da vida adquirem, portanto, o verdadeiro saber, o sentido da vida. E é assim que o salmista apresenta conselhos para os mais jovens. Isto nós podemos ver na primeira parte do Salmo, que começa no versículo 1 e vai até o versículo 9. Vejamos os conselhos. Não te irrites por causa dos maus. Não invejes os malfeitores. Espera no Senhor e faze o bem. Põe no Senhor tuas delícias. Entrega ao Senhor o teu futuro. Espera nele. Descansa no Senhor e nele espera. Não te irrites por causa dos que prosperam. Desiste da ira, depõe o furor. Não te irrites, só iria piorar. Aí estão os conselhos da primeira parte do Salmo, do versículo 1 ao versículo 9, que este salmista ancião dá para as novas gerações, a fim de que aprendam como viver na presença do Senhor. A segunda parte do Salmo traz um conflito entre os justos e os injustos. Versículo 10 ao versículo 33. E aqui então nós encontramos algumas palavras para se referir ao ímpio. O ímpio é chamado de mau. No versículo 14, os maus puxam a espada. O ímpio ainda é chamado de inimigo. No versículo 20, os inimigos do Senhor. Então, são palavras que se referem ao ímpio, aquele que não quer viver na presença do Senhor, que não reconhece Deus na sua vida. Já os justos são chamados também de humildes, no versículo 11, também são chamados de pobre e de gente de reto coração, no versículo 14, e também são chamados de inocentes, no versículo 18, estes são os justos. Então, esses versículos vão apresentar muito uma oposição, um conflito entre aqueles que procuram viver de acordo com a vontade de Deus, que procuram viver na amizade do Senhor, e aqueles que não ligam para isso, que não dão atenção ao Senhor em suas vidas.
E nos versículos 34 a 40, nós temos novos conselhos deste salmista ancião. E aqui nós encontramos o seguinte: espera no Senhor e observa seu caminho. O salmista, de idade avançada, mostra que vale a pena confiar no Senhor, esperar nele. Ele também ainda diz que o Senhor observa o justo e vê o homem reto. Por isso, é possível aguardar o tempo do Senhor. Dessa forma, minhas irmãs e meus irmãos, nós vemos como, a partir da sua experiência de vida, a partir da sua experiência de fé, o salmista idoso anuncia para as demais gerações como é bom, como vale a pena ser de Deus. Há um tema recorrente neste salmo que tem a ver com a herança da terra, a terra onde corre leite e mel, a terra prometida pelo Senhor ao povo de Israel. Nós encontramos o tema da terra em alguns versículos. No versículo 3, diz o seguinte: espera no Senhor e faze o bem, assim permanecerás na terra e terás segurança. Permanecerás na terra que o Senhor concedeu, ao seu povo. O versículo 10 afirma o seguinte: daqui a pouco não existirá o ímpio, se olhares para o seu lugar, não o encontrarás. E no versículo 9 nós temos: mas quem espera no Senhor possuirá a terra. Então, quem espera no Senhor, quem aguarda o tempo do Senhor. O versículo 11 também diz isso: mas os humildes herdarão a terra. O versículo 22 também fala da terra: pois quem tem a bênção de Deus possuirá a terra. Versículo 29, os justos possuirão a terra e nela para sempre vão morar. E por fim, no versículo 34, o salmista mais uma vez recorda o dom da terra. Espera no Senhor e observa seu caminho, ele te exaltará para herdares a terra e assistires com alegria à exclusão dos ímpios. Portanto, o tema da terra está presente neste salmo sapiencial, recordando que a terra é este dom precioso de Deus ao seu povo. Nós temos algumas imagens usadas sobre os ímpios que mostram então a fragilidade do ímpio, como o ímpio é passageiro, como o ímpio parece tão forte como um cedro, mas é tão insignificante. Isso você pode conferir nos versículos 2, 10, 20, 35 e 36. Só como exemplo, eu vou pegar aqui uma imagem que é usada para os ímpios. Vejamos, por exemplo, o versículo 20. Os ímpios morrerão, os inimigos do Senhor, como as flores do campo, vão murchar e desaparecer como fumaça. Então, são como flores que murcham e são como fumaça. A fumaça não tem consistência, Pois bem, assim são os ímpios. E também há imagens usadas sobre os justos. No versículo 6,
nos versículos 23 e 24 e 30 e 31. E no versículo 23, então nós temos: o Senhor firma os passos do homem, sustenta aquele cujo caminho lhe agrada. Aí nós temos como o Senhor é essa força, essa rocha que sustenta o justo. Então, minhas irmãs e meus irmãos, um salmo sapiencial nos traz vários ensinamentos como é que nós podemos viver na presença de Deus. É uma oração que ensina, é uma oração que mostra um caminho a seguir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.